Eu quero saudar as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprendermos a palavra do Senhor. Hoje nós estudaremos a lição de número 9, que fala sobre a angústia das dívidas. Uma lição muito importante para nós. Está na revista que estamos estudando este trimestre, que tem como tema Vencendo as Aflições da Vida. E o subtítulo é Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Antes de iniciarmos a lição, eu gostaria, como de costume, fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui para juntos aprendermos a Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada irmã, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor, ou que assistirá a esse vídeo. Abençoa, Senhor, as Tuas filhas, derramando sobre elas a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor. Guarda-nos, Senhor, de todo perigo, todo mal, toda investida do inimigo. E me ajuda, me abençoa e me capacita, Pai, para que eu seja um instrumento e que a Tua palavra seja ensinada. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lição de número 9, a angústia das dívidas. Só para fazer uma pequena síntese, um pequeno resumo, minhas irmãs, do que nós estudamos até aqui, nós lembramos que no início da revista, nós estudamos o primeiro bloco que falava sobre os dramas biológicos, ou os dramas existenciais, onde nós tratamos de problemas como a doença e também a morte. Esse foi o primeiro bloco que nós estudamos nesta revista. Depois, no segundo bloco, nós tratamos dos dramas sociais, onde nós falamos da violência e da exclusão social e também da fome. No terceiro bloco, nós estudamos os dramas familiares, onde falamos sobre a rebeldia dos filhos e também sobre a divisão espiritual no lar. No quarto bloco, que nós estamos iniciando, nós falaremos sobre os dramas de origem material, ou seja, sobre o relacionamento do crente com os bens terrenos. E talvez esta seja a aflição mais presente na vida das pessoas nos dias atuais. Estamos vivendo um momento muito difícil, não só a nível nacional, como a nível mundial. Mas eu gostaria de passar algumas informações aqui para as irmãs acerca do Brasil. São dados de 2020 a respeito do nosso país, onde nós temos 60 milhões de pessoas negativadas. O que significa isso? São 60 milhões de pessoas que estão com o seu nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito. Por quê? Porque deixaram de cumprir com as suas obrigações. Nós temos, por exemplo, 71 milhões de brasileiros que gastam mais do que recebe. Nós temos quase que 30% da população brasileira ativa que está em situação de estresse financeiro, ou seja, está num nível de endividamento muito elevado. E nós temos, as irmãs têm acompanhado nos noticiários, somando-se a tudo isso, aproximadamente 13 milhões de desempregados no país. É interessante mencionar que alguns anos atrás, o principal motivo de endividamento do brasileiro era o desemprego. Só que de alguns anos para cá, e atualmente, nós notamos que um dos principais motivos é o descontrole financeiro. O desemprego ainda é um forte motivo do endividamento, mas nós notamos que houve um crescimento muito grande
referente ao descontrole financeiro, ou seja, a pessoa não sabe fazer o uso correto do dinheiro. Isso mostra claramente para nós, minhas irmãs, que estamos convivendo numa sociedade consumista, onde por conta do consumismo exagerado das pessoas, elas acabam se descontrolando. E aí o que acontece? O seu orçamento, elas acabam se descontrolando com relação ao seu orçamento financeiro e acabam sendo levadas a dívidas e, consequentemente, a uma angústia, a um processo de angústia. Por isso a nossa revista tem esse nome, ou esse título, A Angústia das Dívidas, porque o descontrole financeiro gera dívidas, e as dívidas acabam gerando angústias, dores, né? Uma sensação ruim. Mas por quê? Porque na sociedade em que nós vivemos, na sociedade atual, o ter, ele acaba prevalecendo sobre o ser. Então as pessoas estão preocupadas em ter carros. Se o meu vizinho tem um carro que é melhor que o meu, eu fico preocupado porque eu quero ter um carro melhor do que o dele. E isso faz muitas vezes com que eu acabe dando um passo, como se diz, né, um passo maior do que a minha perna. E isso acaba me gerando uma situação de descontrole financeiro. Né? Então, nós vemos hoje que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que ser. E através da sua palavra, ou da palavra de Deus, né, o Senhor nos ensina que o ser, ele tem que estar acima do ter. A angústia das dívidas, ela vem como resultado desta mentalidade, vamos dizer assim, puramente materialista. Né? Mas como é que a Bíblia trata esse tema? A primeira coisa que nós devemos observar, e isso é importante, principalmente para nós cristãos, que Deus é o dono de todas as coisas. Deus, como Criador, é o dono de todas as coisas. Nós vemos Gênesis 1:1. Eu vou ler aqui. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, aqui já diz que Deus criou todas as coisas. E, como Ele é o Criador, tudo pertence a Ele. Assim ocorre como um pintor, por exemplo, que cria uma obra de arte. Aquela obra de arte, ela pertence a quem? Ao pintor, que foi o seu criador. Não é? Então, foi Deus quem criou todas as coisas. Isso está logo no primeiro versículo do primeiro capítulo da Bíblia, que Deus criou todas as coisas. Né? Então, Davi, ele confirma, né? O rei Davi, ele confirma isso que nós estamos falando no Salmo 24, versículo 1. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então aqui nós vemos o rei Davi confirmando isso que nós lemos no primeiro livro e no primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1. Todas as coisas pertencem a Deus. Então, sendo Deus o Criador de todas as coisas, o que Ele faz? Ele colocou à nossa disposição tais coisas, a fim de que, como seu mordomo ou seu administrador, possamos desfrutar delas. Então Deus é o Criador, mas Ele permitiu que nós, como seus mordomos ou administradores, pudéssemos desfrutar delas. Gênesis 2,
verso 15 diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, Deus colocou Adão no Éden para que ele o administrasse, né? Só que com o pecado, Deus permitiu ao homem que ele se apropriasse das coisas. Para quê? Para a sua sobrevivência. Porque o homem não conseguiria mais as coisas da maneira que ele conseguia antes do pecado. As coisas se tornariam mais difíceis, mais trabalhosas para que ele pudesse manter a sua sobrevivência. Então Deus permitiu, continuou permitindo que ele se apropriasse das coisas, desde que isso ocorresse através do trabalho. Então Deus permite que o homem adquira bens, se aproprie dele, mas que seja de forma lícita, ou seja, através do seu trabalho, conforme está descrito em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 19, que diz: E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Verso 18: Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornará. Ou seja, no suor do seu rosto, através do suor do seu trabalho, o homem conseguiria subsistir, manter-se, né? Manter a sua sobrevivência, melhor dizendo, através do seu trabalho. Entendemos então que o dinheiro e os bens adquiridos não são mal em si, de forma alguma, né? O problema, minhas irmãs, é quando nós colocamos, ou melhor, quando eles passam a ocupar o espaço em nosso coração que é de Deus. Então o dinheiro e os bens em si mesmo não tem nenhum mal e nenhum pecado em adquiri-los. Nós vemos na Bíblia personagens que eram riquíssimos, como por exemplo o rei Salomão. Né? Mas qual é o problema? Né? O problema é quando nós colocamos essas coisas no lugar que deveria ser ocupado por Deus em nossas vidas. O problema e, consequentemente, o erro é o quê? A ganância. O que é ganância? É aquele desejo intenso em adquirir riquezas, né? A pessoa quer porque quer adquirir bens e riquezas a todo custo, né? Ou seja, e esse é o grande problema, quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 21 nos diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então nós temos que ter muito cuidado aonde é que nós colocamos o nosso coração. Quais são as prioridades que nós estabelecemos para nós. Deus deve ser a nossa maior prioridade. E jamais devemos ocupar o nosso coração pela busca desenfreada por riquezas. Entendendo que somos administradores de Deus, quais são as regras que devemos observar no relacionamento com os bens materiais? Não é? Então, entendendo que fomos colocados aqui como administradores, quais são as regras que nós temos que seguir referente à administração
dessas coisas que Deus colocou ao nosso dispor ou à nossa disposição? Primeiro, o que nós temos que entender? Se as coisas são de Deus e nós administradores, nós temos que ter plena consciência que nós prestaremos conta a Ele daquilo que foi dado para nós cuidarmos. Isso é fundamental, minhas irmãs. Ele é o dono e nós administradores. E como administradores, nós temos que prestar conta daquilo que Ele colocou sob nossos cuidados. A pessoa que guarda um bem que não é seu, e isso é importante, que guarda um bem que não é seu, ela tem que guardar ele com todo zelo. Por quê? Porque se de alguma forma aquilo for danificado, ela vai prestar conta perante o dono. Então olha a responsabilidade que nós temos de cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós temos que ser responsáveis com aquilo que temos e utilizá-los de forma sábia. Essa é uma regra importantíssima, ou seja, nós temos que ter responsabilidade. E por isso, com relação ao dinheiro, nós não podemos de maneira alguma gastar mais daquilo que ganhamos. Vamos ler aqui 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, onde Paulo ele alerta Timóteo sobre as angústias e os males que o amor ao dinheiro podem trazer. 1 Timóteo 6,10 nos diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, o que é cobiça? É um desejo desenfreado por algo, né? E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Olha o perigo aqui. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha a angústia aqui. Então, Paulo alerta Timóteo: cuidado, porque muitos amaram tanto dinheiro, colocaram o dinheiro acima de Deus em suas vidas, por causa da cobiça, que isso acabou levando eles a se desviarem da fé. E isso trouxe o que como consequência? Angústias, dores, males. Como dissemos no início, minhas irmãs, é o desejo de ter sem ser. Ou seja, a pessoa quer ter carro, quer ter uma TV, quer ter um celular novo, mas se esquece de ser honesto, ser bom pagador e, acima de tudo, que é um servo de Deus. Como disse há pouco, a ganância tem desviado muitos da fé. A pessoa não tem condições. Muitas vezes ela tem um celular ótimo que está suprindo toda a sua necessidade. Mas ela quer um celular melhor, porque o seu colega ou a sua colega comprou um celular novo. Então ela quer ter um celular igual ou melhor do que o seu ou a sua colega. Isso chama-se ganância. E isso tem feito, como diz Paulo, né, esse desejo desenfreado tem feito muitas pessoas a se desviarem da fé e tem trazido muitas angústias e dores a elas. Outro exemplo importante, o uso do cartão de crédito. Trazendo para os dias atuais, o uso do cartão de crédito é interessante. Muitas pessoas estão se perdendo no cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito dá uma falsa ideia de que a pessoa está comprando um bem e está saindo da loja sem pagar. Ela dá a sensação, não é, de que você está levando e não está pagando. Só que isso é um perigo, como eu disse, é uma ilusão, porque 30 dias depois a fatura vem na sua casa para você pagar. E muitos, levados por essa ilusão e consequente má administração
do cartão de crédito estão sendo levados à falência. Uma das maneiras de reconhecermos que Deus é o dono de todas as coisas, e isso é importante, é dizimando. É receber o salário. Dê a Deus aquilo que é de Deus. Vejamos o que Salomão disse a esse respeito. Olha que interessante, minhas irmãs. Está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então é fundamental. A boa administração das suas finanças começa com a separação do dízimo para Deus. Segunda regra, o que nós fazemos depois? Recebeu o salário, deu dízimo. Nós temos que nos preocupar com os nossos filhos. Não pediram para nascer e não pediram para vir ao mundo. Mas nós temos o dever de sustentá-los e educá-los. Não basta somente colocar filho no mundo. Tem que cuidar bem, tem que educar, tem que tratar bem. Então nós temos responsabilidade, sim, para com os nossos filhos. Nós temos que dar o melhor para eles. Vejamos o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, dos versículos 9 ao 11. Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11. Diz assim: E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Será que nos encaixamos dentro desse contexto, dessa passagem? Temos dado o melhor para os nossos filhos? Temos suprido a necessidade deles, que, volto a dizer, não pediram para vir ao mundo? Temos educado eles no temor do Senhor, como a Bíblia nos aconselha? Ou nos preocupamos mais com a roupa que nos vestimos? Ou em comprar um celular? Ou em comprar uma TV? Então, primeiro, separe aquilo que é de Deus. Segundo, preocupe-se em dar o melhor para os seus filhos. Terceira regra, o que nós devemos fazer com o nosso dinheiro? Pagar as nossas obrigações. Nós temos que procurar ser o exemplo em tudo, inclusive nos pagamentos das nossas obrigações. Está inserido dentro deste item o pagamento dos nossos tributos, das nossas contas, dos nossos impostos. Quando perguntaram a Jesus se deveriam pagar impostos, se os judeus deveriam pagar impostos para Roma, o que ele disse? Está lá registrado, Mateus capítulo 22, versículo 21. Dizem-lhe eles, de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. Porém, como cristãos, como cidadãos, nós temos que dar o exemplo e pagar os nossos impostos corretamente. Quarta regra. Em seguida, nós temos que suprir as necessidades reais do lar. Vejam bem, minhas irmãs, reais do lar. Como, por exemplo, comprar o necessário, comida, a bebida, a vestimenta,
Porém, é importante aqui nós tomarmos cuidado para evitar os excessos, os abusos, a fim de aparentar aquilo que nós não somos. Lembre-se que eu disse já em 2 oportunidades, nós temos que ser ao invés de ter. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia adquirem bens sem necessidade. É o consumismo exagerado, sem necessidade alguma, e depois não sabem sequer como vão pagar. Quinta regra, outra coisa que devemos aprender a fazer, se possível, sabemos que a situação não é fácil, mas se possível, reservar alguma quantia do nosso salário, fazer uma poupança, né? Para quê? Para que nos momentos de adversidade ou no dia mau, né, nós tenhamos ali uma reserva que nós possamos utilizar em caso de necessidade, né? Um grande exemplo que a Bíblia nos dá a esse respeito é o exemplo da formiga. O que a formiga faz? As irmãs sabem melhor do que eu. No verão, elas fazem a provisão. Para quê? Para que no inverno elas consigam enfrentar o frio. Então é normal a gente ver nas épocas mais quentes as formigas, todo lado. A gente vê muita formiga no verão. Por quê? Elas estão trabalhando, fazendo o quê? Provisões, para que quando vier o inverno, o dia mau, e ele vem, certamente vem, ela esteja totalmente preparada para enfrentá-lo. Vamos ler aqui. Gostaria de ler aqui Provérbios, capítulo 30, versículo 25. O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Glória a Deus. E sexta regra, e não menos importante, nós temos que estar dispostos a ajudar os necessitados. Os necessitados. É fundamental, minhas irmãs, que nós, como cristãos, olhemos para aqueles que não têm. Lá em 1 João, na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz: Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então não adianta só falar, nós temos que fazer, nós temos que praticar. Então é importante também guardarmos uma quantia do nosso salário para ajudar aqueles que não têm. Quantos, por causa do consumismo exagerado, consomem o que tem e o que não tem e depois não conseguem sequer ajudar o necessitado? O consumismo, minhas irmãs, é a prática do hedonismo, ou seja, é a busca pelo prazer nas compras. O que significa o hedonismo? Hedonismo é a dedicação exclusiva ao prazer ou aos prazeres da vida. A pessoa só vive buscando prazer. E o consumismo é isso. O consumismo é a busca do prazer através das compras. Ou seja, a pessoa só se sente bem se ela estiver comprando alguma coisa. Outra coisa importante aqui também que eu já ia me esquecendo e que a Bíblia nos adverte. Existe ainda uma outra regra importante que deve ser observada por nós, que está na Bíblia. É que nós não devemos ser fiadores de ninguém. Isso está lá em Provérbios, capítulo 6, versículos 1 ao 5, que diz: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faze, pois, isto agora, meu filho,
e livra-te já, que caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Então aqui a Bíblia nos adverte nessa passagem que nós não devemos, em hipótese alguma, sermos fiadores de ninguém. Isso por quê? Porque já falamos que é tão difícil, minhas irmãs, vocês sabem disso, que é tão difícil administrar um lar, é tão difícil administrar a nossa própria vida e se manter fiel a Deus. Veja quantas regras aqui nós falamos a respeito da administração do nosso salário, né, ou da nossa renda. E como é que a gente vai colocar tudo isso na mão de um terceiro e depender da boa vontade dele? Porque a partir do momento que eu passo a ser fiador, se ele não pagar, eu serei cobrado. E eu terei que pagar, muitas vezes, com os meus bens, aquela dívida. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente já viu exemplos, as irmãs já devem ter visto e ouvido exemplos de pessoas que perderam todos os seus bens porque foram fiadores de outras pessoas. Então a Bíblia nos adverte: não sejamos fiadores de ninguém. Ah, mas é um irmão da igreja, uma pessoa de confiança. A Bíblia nos diz, mais uma vez, não seja fiador de ninguém. Né? É importante isso, porque nós não podemos arriscar o nosso futuro e também o dos nossos familiares, porque um passo errado, uma ação errada nossa, ela surtirá efeito também, né, no meu caso, na minha esposa e nos meus filhos. E agora uma outra questão. O que nós faremos? Né? Ou o que deve fazer a pessoa que já se encontrar endividada, que já estiver endividada? Nós temos que lembrar primeiro que a dívida ela pode ser oriunda, né? Primeiro, de um imprevisto, né? Aconteceu algo na vida da pessoa, alguma situação, alguma coisa que a levou a se endividar, ou, como já dissemos também, de uma vida de consumismo. Primeiro, se for um imprevisto, né, e o ideal era que nós tivéssemos conseguido ao longo da vida fazer uma poupança. E aí, né, nós lembramos mais uma vez do exemplo da formiga. Então é importante guardar um dinheiro, né, porque como a Bíblia nos adverte, os dias maus virão. Mas se ela for oriunda de um consumismo, nós não podemos nos esquecer aqui de outra regra da Bíblia, minhas irmãs, que é a lei da ceifa, né? Ou seja, aquilo que a pessoa semear, ela também ceifará. Aquilo que ela plantar, ela também colherá. Lá em Gálatas 6,7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Agora, a dívida veio de um imprevisto, aconteceu alguma coisa, a pessoa foi demitida, ou está passando por um momento, a economia está passando por um momento difícil, como estamos passando agora nessa época de pandemia, né? Muitas empresas fechando, pessoas infelizmente sendo demitidas, a situação acaba não se resolvendo, é um imprevisto, não é? Qual é o primeiro passo, minhas irmãs? Orar a Deus. Buscar orientação do Senhor. Então, se você estiver passando por um momento como esse, ore ao Senhor, fale com o Senhor, busque orientação de Deus, pois o nosso Deus está pronto a nos ajudar e dar meios, certamente Ele nos dará meios
pelos quais poderemos sair desta situação. Deus nos dará estratégia, minhas irmãs, para que possamos sair desta situação. Se você está devendo para credores, busque os credores, tente renegociar a sua dívida, seja sincero sobre a sua situação e Deus certamente lhe ajudará. É algo que você não buscou, mas infelizmente aconteceu. Deus lhe dará vitória. Agora, e se a dívida foi gerada por uma atitude irresponsável? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é pedir perdão a Deus pelo uso inconsequente e incorreto dos seus bens. Então, em primeiro lugar, fez o uso inadequado do dinheiro, do seu salário, está endividado. Primeiro passo, peça perdão a Deus. Segundo, tenha uma mudança de mentalidade. Mude o seu modo de viver. Chame os seus familiares. Converse com eles, que aquela situação não pode continuar. Busque também os seus credores, renegocie suas dívidas e Deus lhe ajudará. Deus está sempre pronto a nos ajudar, minhas irmãs. Deus está sempre com a mão estendida para aquele que se arrepende verdadeiramente. E esta lição é muito importante, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus estratégias para que saibamos passar por esse momento em que não só o Brasil, mas toda a humanidade está passando. Sejamos responsáveis nas nossas finanças, para que não tenhamos que passar por estas angústias em nossas vidas. E assim nós encerramos mais uma lição e eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém.